Então, vamos lá. Provérbios 23, somente a parte A, está escrito: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ok? Bom, mas pensamento é feito na mente. Ali, olha. Vamos olhar o início do versículo só. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Pronto, pode parar até aí. Só essa primeira parte do versículo, ok? Agora, repita comigo. Como eu, mulher de Deus, penso na minha mente a respeito de quem eu sou, de onde eu vou chegar, de qual é o meu propósito de vida. Esse pensamento, mãozinha, esse pensamento desce para o meu coração e determina as minhas atitudes. Mais ou menos assim. É isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que você é fruto do seu pensamento. Eu não sei quais são os pensamentos que você tem ao seu respeito. Eu não sei se você acha que a sua vida foi um acidente. Talvez você veio de um lar que a mãe dizia que engravidei, já quase na idade de ser vó. Talvez você veio de um lar que, talvez você ouviu que talvez. Por quê? Porque essas possibilidades, por mais que você não tenha certeza de muita coisa, você começa sempre a perguntar, por que eu vivo? Qual é o propósito da minha vida? Para que eu existo? Por que eu vim ao mundo? Quem lembra aí da infância, gente? Aquela época que tudo você queria saber, amadinha? Alguém viveu essa fase? Para que eu nasci? Quem falou a primeira palavra? Quem ensinou a pessoa a falar a primeira palavra? Por que o céu é azul? Quem lembra disso, gente? Quem tem filho até hoje, assim, petitiquinho, adolescente, jovem, criancinha? Hã? Criancinha pergunta isso toda hora, não é? Para quê? Para quê? Você quase surta. Eu fico pensando que Deus tem hora que dá vontade de surtar, sabia? A gente pergunta tanta coisa, não é? Então, você nasceu para expressar a glória de Deus, amém? Bom, mas olha aqui, diz a Bíblia que antes que Ele nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele nos separou, nos santificou e nos deu de presente a nações, amém? Diga bem forte, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Não importa como eu fui concebida, se fui ou não planejada, Ele me separou, me deu de presente ao Brasil, a Mato Grosso, Campo Grande. Agora fala você sozinha, a rua da sua casa ou o bairro. Isso. Agora fala o sobrenome da sua família. A família Cirino, a família Borges, a família. Diga, Deus me deu de presente. Diga para quem está do seu lado. Quem acha uma mulher encontrou uma bênção do Senhor. Bom, quando Deus nos criou mulher, Ele disse em sua palavra, quem acha uma mulher acha uma coisa boa. E alcançou a benevolência ou bênção do Senhor. Bom, eu estou colocando alguns versos aqui, alguns textos aqui, que diz com respeito a quem nós somos em Deus. Deus nos escolheu e nos separou para algo lindo. Talvez você não faça uma história, no sentido de fazer uma história na sua nação, na cidade, mas você vai fazer história na vida de alguém. Você entendeu isso? Fazer história na vida de alguém. Quem é casada? Diga assim, eu preciso ser a melhor esposa. Diga, ainda que ele não seja o melhor marido. Porque se você plantar, você vai colher. Sabe que tipo de esposa você tem que ser? Amadinha, aquela que deixa, sabe, aquele rastro de saudade, de vontade da pessoa ficar perto de você. Você acorda de manhã, põe o seu telefone para despertar, irmã, lá para as 8. Mensagem para o bem. Para você não esquecer, você põe na segunda, 8 da manhã, na terça, 9, na quinta você põe 11, na sexta você põe 10, no sábado, se ele ficar em casa, você não põe, para ele não desconfiar.
Entendeu? À tarde você alterna, a gente faz isso, né, Analice, no grupo. E é muito engraçado, gente. O telefone desperta, está lá, um coraçãozinho que é do marido. Aí o telefone desperta, está lá, 3 meninos que é meus filhos. Aí eu ponho, amor, que saudade de ontem, foi tão incrível a nossa noite. Aí mais tarde eu falo, mozinho, tá tudo bem por aí? Você tá tudo bem? Quer que você volte para casa? Tá querendo lanchar alguma coisa? Vou passar por aí? Esse dia ele falou assim, meu bem, mas você é tão presente na minha vida. Aí eu ri demais, porque uma amiga nossa, uma tarefa de casa, né? Uma amiga nossa em comum pôs o telefone para despertar e ela estava em casa no meio de semana e o marido dela viu a mensagem. Ela também deu na cara, né, irmã? A mensagem estava assim, ó, a minha põe só um coraçãozinho para não dar fiasco. Entendeu? Vermelho, paixão, amor, vida, né? Tem uma que põe só casa, quer dizer, é o dia que eu tenho que fazer alguma coisa em casa, uma janta. Se eu não puder fazer a janta, eu compro a pizza e falo, pizza para a família, quem organizou eu? Eu não fiz, mas eu organizei, não é verdade? Pus na mesa, beleza, não é? Tira daquele pacote, aquele papelão de pizza, põe na forma bonitinha, né, amadinha? Aí eu me lembro que essa amiga minha disse que foi muito difícil, que o marido olhou e falou assim, que isso? Mensagem para o marido? Quer dizer que você me manda mensagem todo dia, o seu celular tem que te lembrar? Aí ele olhou para ela e falou assim, isso aqui é daquela quadrilha de mulheres fazendo a diferença. Que é a nossa turma de mulher. A chefe da gangue, a pastora Ângela que instruiu vocês. É o Arne, marido da Patrícia, mas eu ri tanto, né? Aí ela perguntou assim, você achou ruim, bem? Ele, besteira minha, né? Tem coisa que a gente se descobrir, faz de conta que não sabe, né? Porque tem sido tão bom. Mas eu aprendi isso com uma amiga minha, que na verdade quem plantou isso na vida dela foi o esposo. Foi o aniversário de 40 anos dela. Primeiro e único 40 anos da vida dela, claro, né, amadinha? Porque eu não tive uma boa experiência com os meus 40. Eu sonhei a vida inteira para eu completar 40, já tenho 46. E no dia que eu fiz 40, eu perdi meu voo. Eu ia chegar em casa às 6 da manhã, eu cheguei às 14. E aí, eu não sei se, em função disso, ninguém falou nada do almoço, ninguém mandou mensagem. Deu 18 horas, nada. Deu 19, eu comecei a ficar estressada. Deu 20, eu dei uma crise de choro. E meu marido, o que está acontecendo? Eu falei, nada. Será que vocês não sabem que dia do mês, do ano é hoje, né? Eu não sei até hoje se eles fizeram foi uma artimanha, né? Aí, então, quando deu assim, mais ou menos 8h30, entrou todo mundo na casa, parabéns, feliz aniversário. Na verdade, eu acho que foi um pouquinho de pressão, mas não tive boa experiência com meus 40. Pena que foi só um na vida, né, amadinha? Voltando, essa amiga minha fez 40 anos. E o marido dela comprou 40 presentes. Mas, tá, peraí, deixa eu acabar de contar, que você deve estar achando assim, meu Deus, será que foi uma bolsa, um carro? Não, olha que homem inteligente, gente. Dizer que comprou um presente top, entendeu? Um assim, que impressionava. Aí comprou umas 4 biju, um brinco, um anelzinho, entendeu? Essas biju baratinhas. Comprou na C&A mesmo. É na C&A que vende também, né, gente? Comprou um negócio assim, nessas lojas de âncora, né? De departamento. Aí dizer que comprou, ela gostava muito de sorvete de creme. Ele comprou 2 sorvetes de creme e embrulhou naquele plástico de presente, com laço e tudo, depois dentro do congelador. Aí ele comprava rasteira, baratinha, essas rasteiras de ruazinha mesmo, sabe? Embrulhou, 40 presentes, tinha que ser, né, gente? E saiu espalhando na casa. Cheio de bilhete para ela. Feliz 40 anos, tem 40 presentes para você. Aí dizer que pôs assim mais na cara, os 5, 6 melhores, entendeu? Aí disse que ela abria e falava, ai, meu Deus, mais um. Ela dava um pouquinho, ai, meu pai, mais outro. Ela dava um pouquinho e falou, que isso? Aí disse que os meninos tudo rindo, e ela falava assim, não precisava. Aí ele, deixa de ser cínica. Deixa de ser falsa, tá achando é bom. Aí diz que abriu a geladeira e falava, ai, meu Deus, mais um. Aí abriu e falou, meu Deus, eu não aguento mais ter presente. Aí diz ele que ela passou a semana inteira contando para todo mundo, postava 40 stories, mais um, gente, mais um, mais um. Diz ele que as irmãs estavam tudo com dor de cotovelo, porque quem é que sabia que dentro daquele papel plástico de presente tinha um sorvete creme, que é o sorvete predileto dela, não é? Aí ele pegou, olhou para mim e disse assim, depois que ela me contou, falou, pastora, se eu morrer primeiro, eu duvido que essa mulher vai achar um homem para fazer ela tão feliz como eu tenho feito. Olha que estratégia. Por isso que eu perguntei antes,
Precisamos viver a vida de tal maneira que a gente deixe uma história, um legado. Que as pessoas tenham saudade da gente. Que seu esposo fique louco para voltar para casa, para ver o seu, irmão. Entendeu? Ou então para os seus préstimos, que aí completa tudo. Chegou, você dá uns beijinhos nele, fala, amor, que beleza, que você já chegou. Glória a Deus. Né? Conversa. Se ele é daqueles homens que não gostam de conversar, dá uma folguinha para ele, fala, está cansadinho, né? Então fecha os olhos. Se ele gosta de brincar com o controle, já pega o controle, põe na mão dele, fala, vou deixar você brincar um pouquinho. Ele vai ficar sem graça, fala, não, não quer não, imagina. Não é? Faça história na vida do seu esposo, dos seus filhos, da sua sogra. Bendito, né? Da sogra, irmã, bendito o vento que gerou seu marido. Se não fosse ela, você não tinha aquela belezura. Entendeu? Não tem jeito. O pacote do casamento vem sogra, sogro, cunhado, vem todo mundo, gente. E não tem jeito. Tem que amar, vem completo. Bom, mas o que eu quero dizer para você, se eu tiver uma autoestima construída, com respeito de quem eu sou em Cristo, do meu propósito de vida, as coisas se tornam mais fáceis. Sim ou não? Mas se eu não tenho conhecimento de quem eu sou, se eu vivo todo dia, sabe aquela pessoa camaleão, que um dia ela gosta muito de vermelho, aí amanhã ela fala assim, não, eu prefiro amarelo. Daqui uma semana eu estou em dúvida entre vermelho, amarelo e rosa-choque. Aí daqui um mês a pessoa vê, ela fala assim, eu trouxe uma blusa vermelha, que é a sua cor predileta. Não, você enganou, era verde. Pessoas sem identidade. E é o que mais tem hoje, são pessoas sem identidade. Por quê, gente? Porque a gente vai crescendo e a gente vai sendo formada de várias formas. Você nasce, vem ao mundo e é presenteada para uma família. Amém? Uma família que te ama, glória a Deus. Uma família que te desejou muito, mas que também, às vezes, tem muita gente naquela família. E aí, talvez, a sua irmã, seu primo, não sei, alguém do parentesco, deu um certo ciúme, não sei se você passou por isso, eu sou mãe de 3 filhos. Aí tive a Angélica, mais velha, 20 anos hoje. 3 anos depois eu tive a Nelise. E eu acho que eu não preparei muito bem a Angélica, aliás, para a chegada da Nelise. Eu me lembro que quando a Nelise chorava, a Angélica falava assim, mãe, pelo amor de Deus, que aguenta essa criança. Aí ela tão simples dizia para mim, joga ela dentro do vaso da descarga. Eu falava, coitadinha, filha. Ela, não, ela chora demais. Um dia eu cheguei no quarto, a Angélica estava pegando a Nelise, jogando ela debaixo da cama. Eu falei, isso não é boneca. Ela falou, não, mãe, não aguento. Por fim, eu falei, meu Deus, como é que pode? Ela falou, meu Deus, mãe, o choro dela vai lá dentro da minha cabeça, mãe. Quando eu pegava a Nelise, a Angélica chorava. Eu falava, você gosta mais dela do que de mim? Eu falei, não, filha, é tudo igual. Ela falou, não é. Você não para de pegar ela, minha filha não anda igual você. Aí ela, dá para babar, leva para casa, deixa a só, leva para casa. Pensa. E até hoje, cresceram, uma tem 17, outra tem 20. E vira essa competição, porque não sabe que nós somos amados, queridos. Se identifica alguém aí na sua casa? Até o dia que eu descobri que eu tinha que dar um jeito de falar algo muito interessante para a Angélica. Eu falei, Angélica, então vamos dar ela para os outros? Ela falou, o olho chegou a brilhar. Sério? Eu falei, vamos, para alguém que queira ela, né? E comecei a falar alguma coisa, tentei arrumar a malinha dela. Ela falou assim, não, mãe. Eu acho que ela pode ficar mais uns dias aqui, até a gente acostumar. Aí eu me lembro de um dia que aí a minha menina gostou mais da babá do que de mim. Já passou por isso, irmã? Já, irmã, dá uma crise de identidade. Eu que criei. Eu que senti a dor dos partos. Ai, meu Deus. E agora? E a minha menina falou assim, mãe, eu queria ir lá para casa da Sossó. Nossa, me deu uma raiva da minha filha, da Sossó. Esperei a Sossó, aquela babá, descer. Morava num apartamento naquela época. Eu falei, pode ir, filha. Gente, ela ficou tão feliz, pegou a bolsa dela. Foi juntando os brinquedos. Eu falei, não, os brinquedos é daqui essa casa aqui, ó. Você pode ir, mas não leva os brinquedos. Ela, tá bom. Nenhum? Eu falei, não. Brinquedo só tem nessa casa. Por isso que quando a Sossó trabalhava lá em casa, quem dava sorvete era só eu. Comida que os meninos gostavam, só eu podia dar. Ela tinha que dar pimenta, quiabo. Vocês comeram quiabo já?
Giló. Eu falei assim, você dá Giló, quiabo, guarioba, esses trem assim ruins, sei que dá. As coisas gostosas eu dou. Entendeu? Bom, aí eu me lembro que ela falou assim para mim, mamãe, você vai me levar? Eu falei, não. Você aperta aí no elevador, chama, ele sobe, a hora que ele parar, você entra. É perigoso o menino entrar no elevador sem a mãe, mas qualquer coisa você grita. Aí, se tiver alguém, eles aparecem, se não, você vai ficar trancado até amanhã, você pode deitar, dormir. Mas pode ir, a só vai amar você lá. Aí ela, sério? Sério. Ela chamou o elevador na alegria. Aí eu encostei a porta. Ela, mamãe, abre a porta, eu quero voltar para casa. Bom, mas olha aqui. Você vai criando os seus filhos e sendo criada na sua infância. E alguém formou a sua personalidade. E alguém dizia o que você era. Da mesma forma que nós dizemos para os nossos filhos, não é? Por exemplo, já chamou seu filho de corajoso? Já? Já chamou seu filho de bonito, a sua filha? Princesa da mamãe, né? Seus filhos são os filhos mais lindos do mundo? É isso mesmo. A gente pensa assim, né? É igual a dona Coruja. Ela falou assim um dia para dona Onça. Já que nós somos amigas, queria te fazer um pedido. Você nunca come meus filhos. Eu tive 3 criaturinhas maravilhosas. Aí a dona Onça falou, claro, em nome da nossa amizade, pode descansar, dormir tranquilo. Não tinha foto, né? No reino animal não tem fotografia, não tem celular, né? Aí a dona Onça perguntou assim, mas me descreva os seus filhos. São as criaturas mais lindas que existem nessa floresta. Uns olhos encantadores, que chamam a atenção de todo mundo. Tanto os olhos deles são encantadores. Eles, assim, os olhos, o olhar deles é um olhar penetrante. Quem já viu coruja aí acordado? Aquele olho, né? Falou, a cabecinha gira assim, formosamente, para olhar os lados. Não, quando você vê, não tem erro. Não tem criatura mais bonita. 3 dias depois, acabou os filhotes da dona coruja. Aí contaram que foi a dona onça. Aí a dona coruja foi fazer uma visita e falou, miga, você comeu meus filhos? Não, eu comi uns trem muito esquisito que estava no meio da floresta. Uns olhos tudo vermelho, que virava a cabeça assim, Deus, menino, que parecia um filme de terror. Interessante essa história, não é? Mas vira para a irmã que está do seu lado e fala, mas irmã, não parece com a sua história não, porque os seus filhos são maravilhosos. Então, escute, a gente vai sendo formada, nasce num lar, e às vezes você não ouviu o que você desejava a seu respeito. Porque por mais que os pais tentem falar o que é bom, os pais do passado, e alguns, claro, do presente, costumava ensinar, te tentando levar para algo positivo, mas reforçando o que era negativo. Exemplo. Levanta as costas, menina. Bichinha velha, esconjuntada, toda torta, parecendo que está carregando não sei o que na cacunda. Levanta aí, menina, ó. Peito para fora, bunda repitada. Aí quando o menino fala assim, tá demais, menina. O que é isso? Toda desajeitada. Ajeita, menina. Sim ou não? Não estudava, às vezes, tinha preguiça de estudar. Não tem uns meninos que gostam de estudar? Não tem, gente? Eu tenho 2 filhas que amam estudar, chega a ser extrema. Mas o meu menino, você sabe que em via de regra, os meninos gostam menos de estudar do que as meninas. Então, se você tem um menino, pegue no pé dele, irmã. Com jeitinho, entendeu? Então, às vezes você veio de um lar que alguém estudava mais e o outro menos. E aí, muitas vezes os nossos pais não souberam falar da forma certa, os nossos professores. E geralmente falavam o quê? Fulano vai ser doutor, vai ser alguém na vida. Você não vai ter nada, não estuda. Aí, ó, vai ficar burro, vai saber de nada dessa vida. Estou vendo. Alguém ouviu isso? É. E aí foi criando uma imagem negativa ao nosso respeito, e a gente cresceu, e dentro do seu corpo de adulto tem uma criança escondida. Sim ou não? Que lembra do que falaram. O que mais que a gente ouviu, gente? Mão de manteiga. Tudo que você pega, minha filha, cai. Quem já ouviu? Hã?
Quem já ouviu? Deixa eu ver aí. Bem-vinda, amadinha, ao clube, eu também. E por incrível que pareça, eu até hoje sou desastrada, mas eu não tenho crise mais. Eu falo, caiu, tem que pagar, irmã? Não precisa não? Obrigado. Claro que se for numa casa, eu mando um presentinho para compensar o estrago, né? Porque vai que a pessoa não me chama mais, né? Então, a gente ouviu reforçando aquilo que era negativo. Quer ver o que mais que a gente ouviu? Sua lésma. Você não anda, tartaruga parada. Bora, menina. Você atrasa tudo nessa casa. Sim ou não? Ou então, você não cala a boca. Você quer aparecer. As pessoas mais chegam, você acha que pode conversar com todo mundo? Quem você pensa que é, menina? Acha que sabe de tudo? Cala a boca, não fala nada para não me passar vergonha. Quem já ouviu isso? Não. E às vezes os nossos pais não sabiam que tinha algo, e tem algo chamado temperamento. As pessoas fleumáticas, elas são mais calmas. Elas sempre vão ser calminhas. Não tem aquelas pessoas da paz? Está todo mundo alvoroçado, ela está olhando e falando, gente, para que isso? Que nós do louvor nós estamos cantando. Celebre ao rei. Essas músicas bem agitadas, né? 40 graus de puro fogo, santo e poder. Aí os calmos estão no 40 graus, está assim, 40 graus de puro fogo, como é que é? E poder. Você conhece uma irmã assim, calma? Como diz um ditado goiano, mais parada do que água de piscina. Mas é o temperamento dela, Deus escolheu ela desse jeito. Você imagina se todo mundo fosse esparolado, irmã? Como é que seria a vida? Deu para perceber que a pessoa que gosta de conversar. Eu sou sanguínea. Eu gosto de conversar, eu gosto de festa. Eu gosto de roupa chamativa. Entendeu? Eu gosto de coisa que brilha. Eu gosto de quando eu chego, todo mundo fala, chegou. Eu gosto de foto. Se não tirar foto comigo, eu entro em crise. Se eu tiver que ficar aqui até 2 da manhã tirando foto, eu acho máximo. Porque eu sou sanguínea. Aí eu cresci a vida inteira, que jeito? Essa bichinha gosta de aparecer. Pensa numa menina que gosta de aparecer. Não, gente, é porque Deus me fez assim. E Deus nos criou com um propósito. Não tem umas irmãs que é assim mais braba? Sabe que as irmãs que não gostam nada de organizado? Bora, gente, bora, o que é isso? Na hora, tira a bolsa, rápido. Tira aí. Chegou atrasado, problema. Anda, tira a bolsa, faz. Não é? É, gente. Não tem aquelas facas, cadê, gente? O culto, ó, tá na hora de começar, bora. Se tiver com o menino chorando demais, por que não deixou em casa desse tamanho, mãe? Vai atrapalhar o culto. Sim ou não? Não tem as irmãs de jeito? Gente, a gente tem que amar elas, porque elas são coléricas. Você imagina se não tivesse essas irmãs na igreja, gente? A igreja ia ser uma bagunça. São elas que organizam tudo. Cadeira, jeitinho, horário, som, filmagem, tá tudo beleza. Pastor tá bonitinha, tá tudo arrumadinho, tá olhando. O sucesso de muita coisa acontece por causa delas. Foi Deus que as fez assim. Só que a gente veio crescendo e alguém tentou podar você. Chamando de bruta, cavala, sem educação. Você me mata de vergonha, não abre a boca não, porque quando sai a boca você quase machuca a pessoa. Na verdade, nós temos que aprender a lidar com quem nós somos. Essa essência que tem dentro de você foi Deus que colocou. Se eu ficar deprimida, gente, é uns 15 minutos no máximo. Aí não gostei, falei, não gostei. Ninguém vê a gente está aqui sozinha. Então, já que é para mim ficar deprimida, eu vou subir em cima da casa e falar, gente, eu não estou bem hoje. Não é? Porque é de personalidade. E você precisa saber quem você é. Como é que Deus te criou. E aceitar essa pessoa incrível que Deus fez dentro de você. Aí você potencializa o que é bom e minimiza o que é ruim. Não tem aquelas irmãs que só sabem chorar também? É a irmã da lágrima. Você, amadinha, que gracinha, até ela se identificar, né? Não tem, gente?
Quais são os hinos prediletos dessa irmã? Se tentaram, não desista, não pare de crer. Os sonhos de... Mas, gente, já pensou se não tivesse essas mulheres que sabem cuidar de você com tanto carinho? Então, o que eu quero dizer para você é que Deus colocou em mim e em você uma essência. Ele nos criou com um propósito. E quem fez você, quem nos desenhou no ventre da nossa mãe foi o próprio Deus. Só que a gente nasceu, vai para o seio de uma família, depois vai para a escola, sociedade, trabalho, igreja, assim vai. E as pessoas têm muita dificuldade de aceitar umas às outras. Eu tenho uma paciente que ela ficou mais ou menos 60 dias internada com esquizofrenia. Evangélica, 23 anos, casada, uma filha, tida como louca por toda a sociedade do interior que ela morava, pegou uma faca para matar o marido, teve depressão pós-parto e não deixava uma criança perto porque ela odiava a criança. Aí você olha para uma menina dessa e pensa o quê? Está em demonia? Ok, escute o que eu vou dizer para você. Primeiro você tem depressão, opressão, possessão. Ela ainda estava no estágio muito deprimido, indo para a opressão. E aí, assim que ela saiu da clínica de recuperação, me indicaram ela no consultório, e eu fui atender e meu coração partiu. Entra uma moça linda, uma mulher linda, 23 anos, gente. Tão formosa, com um semblante de totalmente apático, triste, arrebentado. Tomando muita medicação forte, recomendada pelo psiquiatra por dia, inclusive ela levava uma toalhinha, porque quando ela se sentava, ela não conseguia conversar direito, ela tremia as mãos, tremia os lábios, e de vez em quando ela parava e literalmente descia saliva. Os pais esperando ela na antessala, tratei dela praticamente 2 anos, mas eu me lembro que, o caso era meio sério, né, tinha acompanhamento, mas eu me lembro que por volta talvez do 2º mês que a gente cuidava dela, um dia eu perguntei para ela, quando ela conseguia já um raciocínio mais lógico, eu falei, você foi uma criança desejada? Você é a caçula de 3 filhos, seus pais são evangélicos, com certeza você nasceu num lar que você foi desejada. Ela disse, não sei, porque quando a minha mãe me teve, a minha irmã mais velha tinha 19 anos, e a minha irmã do meio tinha 17, e as duas tinham namorado, e minha mãe falava assim, olha essa menina, e minhas irmãs, eu lembro de crescer e ouvir as minhas irmãs dizer, mãe, na hora de ter neto, você me arruma filha, problema seu, eu vou namorar, sair com as amigas, eu não vou ser babá. Diz ela que foi crescendo, e a mãe, imagina, de uma igreja bem tradicional, né, que aparentava muito mais velha do que já era, não podia se arrumar, não podia ter vaidade, então a mãe saía com aquela pituquinha, com aquele cabelo que não podia pintar, porque então era excluída, aí chegava com aquele cabelo branquinho, de pituquinha, arrastando aquela menina, e o povo falava, Gracinha, sua neta, eu falava, não, me vergonha, minha filha, eu estou na vergonha, porque na hora de ter neto, eu arrumei filho. O que ela cresceu? Aprendendo que ela era uma vergonha e um peso. A vida inteira, as 2 palavras que mais marcaram a vida dela, peso, vergonha, você chegou para atrapalhar essa família. O pai, do mesmo jeito, dizia, meu Deus do céu, depois dos filhos, tudo criado, minha velha, como é que você escapou, minha velha? Aí ela falou, não podia ter filho, nunca evitei, depois ficou esse tanto tempo, por que você não falou para Deus, que já estava velha para ter filho? Ela falava, mas Sara teve, mas Sara não tinha nenhuma mulher. E a menina escutando tudo isso. E ela escutando tudo. Então, ela se sentia rejeitada pelo pai, sentia rejeitada pela mãe, pelas 2 irmãs, e todo mundo dizia, não, ela não é neta do casal, não, ela é filha. A mãe dela, depois de velha, teve ela. Então, ela era uma vergonha. Quando, então, ela completa 16 anos, o pai disse, quem sabe você nasceu para uma coisa boa. Quando a gente teve suas irmãs, nós não tínhamos condições financeiras de pagar um bom estudo. Então, agora,
você já tem tido bons estudos, você vai para a capital fazer vestibular, escolhe um curso da tua vontade, você vai formar e você vai ser a única formada da família. Porque as duas irmãs já tinham casado, com os meninos lá da roça mesmo, moravam no interior. Entendeu? Uma casou com um vaqueiro, o outro casou com alguma coisa também assim parecida, mas não sei, não lembro o que é mais. É muita coisa para a gente lembrar, né, gente? Beleza. Aí ela vai e faz farmácia. Passou de cara, estudou, casou. E o rapaz estava atrasado no curso. O rapaz estava fazendo direito, atrasado aí talvez aí uns 3 anos em proporção à idade dela, ou seja, já estava quase formando e o rapaz no meio da faculdade. Ela me engravida. Não tinha como construir sua casa. Foi morar onde? Dentro da casa do papai e da mamãe. Aí o pai dela falou, agora que você formou, nós temos uma farmacêutica na família. O pai vendeu a chácara e comprou 4 farmácias. E falou para ela, administra a farmácia, tira um salário, ou seja, retirada para mim e para sua mãe, para suas 2 irmãs com os maridos, porque não tem condição financeira de viver, e termina de pagar a faculdade do seu marido. Ela formou para ser administradora de empresa ou farmacêutica? As farmácias quebraram, gente. Aí sabe o que o pai falou? Agora, para acabar de ajeitar, nós investimos tudo no você e nós ainda quebra. O que acontece com ela, gente? Surtou. E o marido, em vez de proteger, falou, quem vai pagar minha faculdade agora? Eu saio da casa da minha mãe. E aí o que aconteceu? Ela surtou, gente. Porque ela é ser humano. E a gente está esquecendo de ser humano. A gente está sendo o que as pessoas querem que a gente seja. O que as redes sociais querem que a gente seja. O que nós ouvimos ao nosso respeito, que a gente não tem certeza se realmente era aquilo. E aí? Se você não descobrir quem você é, você vai viver em crise. Se você não descobrir o seu propósito, se você não reprogramar a sua mente, para descobrir que muita coisa que falaram a seu respeito não era verídica. Muita coisa que falaram a seu respeito era simplesmente pessoas feridas, machucando outro. Porque pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas são usadas para curar. Pessoa enjoada se torna um purgante. É aquelas pessoas que a Bíblia fala, suportai uns aos outros em amor. Diga para quem está do seu lado, não se engane não, irmã. Para alguém, você também deve ser insuportável. É verdade verdadeira, né? Mas quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, a gente consegue viver com a identidade formada. A gente consegue viver sem precisar ser Maria vai com as outras. A gente consegue se firmar em quem nós somos. E a gente consegue fazer a diferença e marcar positivamente a vida das pessoas que andam ao nosso redor. Escute o que eu vou dizer para você. Nós somos a geração da ansiedade. Uma pesquisa recente mostrou alguns pontos sobre a nossa geração muito assustador. Você sabia que 40% da população brasileira comprovada toma ansiolítico? Sabia disso? Sabia que uma média hoje de 50% da população, para não dizer talvez um pouquinho mais, tem uma crise de identidade tão grande que já pensou ou pensa em tirar a própria vida? Sabia disso? É a geração do suicídio, é tanto que é proibido divulgar suicídio para não incentivar quem pensa em fazê-lo. Deixa eu fazer algumas perguntas. É a geração mais cansada emocionalmente que já houve. Pergunta: quem já aqui andou sem destino? Você saiu de casa e pensou, onde é que eu estou indo mesmo? Cadê o irmão do teclado, por gentileza? Já pensou? Saiu sem destino, deixa eu ver.
Quer ver o que mais? Quem aqui já acordou e não teve vontade de sair da cama? Não. Papai. Outra pergunta. Quem já pegou o celular aquele dia com muita ligação? Aliás, ligação hoje quase ninguém faz. Muito zap. Toda hora. Plim, plim, plim. Você é ocupada, cheio de coisa para fazer. Menino te chamando, marido querendo saber da coisa, conta para pagar. Coisa para pensar. E o telefone. Plim, e o povo do grupo responde, está online. Responde. Fala, gente, não pode nem descansar sossegado, que alguém está vendo que a gente está conversando com outra pessoa. Que vida é essa, gente? Já deu vontade de pegar o telefone e jogar fora? Não. Quem literalmente já jogou, além de mim? Um dia eu peguei o telefone e joguei e falei, ai, meu Deus do céu, eu vou surtar com esse negócio. Já, irmã? Quem aqui já tirou lente sem ter? Meu Deus! É muita irmã. Foi o maior auditório que já tirou lente sem ter, Analice. Não se assuste não, você é normal. Diga só assim, eu tenho emoção. Mais forte, eu tenho emoção. Fala assim, eu penso, eu sinto, eu ajo. Estou com um conflito aqui dentro. E é por isso que eu arranco lente mesmo. O grande problema é que a gente quer ser uma pessoa que não existe. A gente quer vestir o que está na moda, ainda que fique ridículo. É ou não é verdade? Irmã, você já vestiu alguma coisa que você se sentiu ridícula? Mas você pensou, está usando, eu vou pôr. Já? Quantas de nós já fizemos isso? Quantas vezes você fez o que você sabia que era errado, que não devia fazer, mas fez porque todo mundo estava fazendo? A gente vive a geração da falta de identidade, gente. Quer ver o que mais? Além de arrancar lente sem ter. Quem tem mania de balançar as pernas, seja cruzado ou seja em pé? Meu Deus. Matar piolho sem ter. Algumas. Tem gente que até pede a Deus para os filhos ter piolho, para ter ocupação. Eu já vivi essa fase. Eu falei para meus meninos um dia, meu sonho é você ter piolho. Que isso, mãe? Era tão bom quando você deitava no meu colo e eu ficava. E a gente conversava, falava, o tamanho desse grau. Escuta aqui, falando sério. Escuta. Vamos falar algo bem sério. Bem simples, mas sério. O que é melhor? Ter o seu filho no seu colo, você passando pente, arrancando piolho, matando piolho, ele o dia inteirinho no videogame, o dia inteirinho no jogo, e não está nem aí para te ver. Eu prefiro matar piolho, irmão. Se eu tiver que pôr um reprodutor na cabeça dos três, ainda hoje eu ponho. É porque parece que não existe piolho mais, né, gente? Tem muitos anos que eu não vejo piolho. Parece que ficou em extinção, não foi? Era tão bom, gente. Você sabe uma lembrança boa que eu tenho da minha mãe? Você sabe uma lembrança boa que eu tenho da minha mãe? Minha mãe falava assim, bichinha, você tem o sangue doce. Os piolhos não podem ver a sua cabeça. Aí minha mãe me sentava no banquinho. Minha mãe pegava, tirava aquele tanto de piolho assim. Tinha dia que ela ficava tão nervosa que ela pegava um pano branco, uma toalha velha. Uma camiseta velha. Aí eu falava, mãe, ela fazia essa camiseta aqui, minha filha, eu vou explicar por quê. Aí ela tirava, ela falava, tá igual as estrelas do céu. Aí ela dobrava a camiseta, jogava fora, porque não aguentava matar os piolhos. Mas era tão bom. Porque de noite, quando eu lavava a cabeça, eu estava assim, ela falava, vem cá, deixa eu ver se tem mais. Aí noite já falava, pelo amor de Deus, bichinha, vê se você fica longe de quem tem piolho. Vamos fazer um rabo de galo. Fazia o rabo, fazia um negócio, se pudesse pôr um rolapax na cabeça, eu acho que ela... Quando eu chegava da escola, vem cá, bichinha, vem cá. Aí os meninos que iam perto da minha mãe falavam, não, vocês não têm um sangue doce igual dela não, só ela. Tirava, matava. Ai, gente, eu me sentia tão importante. Eu era a rainha dos piolhos, mas eu era.
Ô gente, isso não tem mais. A gente está deixando de ser ser humano. Por que as pessoas não deixam pelo menos um pouquinho de piolho, gente? É tão bom. Olha, antigamente quem arrebentava pipoca era só a mãe. Porque tinha que esquentar o óleo. E era perigoso, não era? Ligar o fogão. Sim ou não? Jogar o salzinho. Se passasse do ponto, queimava. A panela ficava preta. Vocês lembram dessa fase? Agora, você quer arrebentar pipoca para os filhos? Fala, não, tem de micro-ondas. É ou não é? Tem dia que eu chego lá, os meninos estão assistindo o filme e falam, mamãe, vai arrebentar pipoca. Não, mas já comemos, tá tudo bem. Eu não vou comprar pipoca de micro-ondas para minha casa mais. Não adianta, eles vão aprender a fazer. E tem que aprender. Mas volte aqui, eu só estou querendo te mostrar algo. Nós estamos deixando de ser humano. E é por isso que acontecem fatos como aconteceu essa semana em Suzano. Daqueles 7 meninos que faleceram, 2 meninos, era de uma das igrejas que eu prego muito em Suzano. Filhos de irmãs como eu e você. Um outro menino era da Adventista do 7º dia. Ninguém tem teto de bronze. Nunca se viu a geração onde tem tanto jovem e adolescente suicidando. E ninguém tem teto de bronze, ou seja, ninguém está isento de passar por problemas. Por quê, gente? Porque infelizmente a geração que é produzida para ser algo, em escala. É produzido para ser algo em escala, eu tenho que ter o mesmo celular que todo mundo, eu tenho que vestir a roupa boa que todo mundo veste, eu tenho que ter o cabelo mais ou menos do mesmo estilo. E a gente se esquece que nós somos diferentes. E a gente tem tanto medo de ser diferente, não ser aceita, que a gente acaba sendo outra pessoa. Eu lembro quando não tinha GPS. Quem é desse tempo? Não tinha Waze. Aí eu lembro que eu ia pregar nas igrejas. Tem 14 anos que eu prego, gente. Tem pouco tempo. Aí eu ligava e dizia assim, pastor, onde que é a igreja? No bairro tal. Eu não sei que bairro que é não. É para a direita, para a esquerda. Ele falava, depende de onde a senhora está. Desculpa, eu estou em tal setor. Qual é o seu ponto de referência? Eu falava, próximo ao Ceasa. Então a irmã vai entrar na BR. Tem o lado que vai para Nápoles, você não vai. Você pega o lado que vai para Itubiara. Olha que tanto de comunicação. Sei, entendi. A irmã pega. A irmã lembra do primeiro viaduto? Eu não. Um viaduto que tem assim, fala, lembrei. Então a irmã sobe, ele desce. Aí depois a irmã contorna debaixo do viaduto, conta 4 quadras, vira à direita, 3 à esquerda. Aí minha cabeça já não funcionava. Aí eu falava assim, tem alguma coisa de referência? Posto Shell. Então eu espero o senhor no posto Ipiranga. Aí eu parava no posto, esperava o pastor me buscar. Aí não tinha GPS, era muito legal. Aí quando eu parava no posto, já tinha sido 2 comunicações, certo? A minha e do pastor. Aí quando eu parava no posto, vinha o moço, completa, dona? Eu falava, não, eu estou esperando. Então bota o carro lá para frente, para não atrapalhar a gente, encher o posto. Eu falei, tá beleza, eu posso ficar aqui? Pode. Aí eu ficava de lá. Aí o pastor falava, liga o pisca-alerta. Eu, tá bom. Aí eu estava lá, chegava uma pessoa e falava assim, a senhora sabe onde que é tal rua? Não, também estou perdida. Aí parava outro e falava, aqui é o bairro tal? Não sei. Aí chegava o outro, a senhora está me esperando? Não, não estou não. É porque eu vim buscar alguém nesse posto com carro. Gente, era um tanto de comunicação. Se a gente tivesse triste, já tinha rido. Não é verdade? Se a gente tivesse assim, se achando feia, às vezes vinha uma pessoa mais feia do que a gente, falava, nossa, ainda estou boa. Se a gente visse uma mais bonita, a gente falava, nossa, tem que me consertar, dar uma ajeitada, levantar a autoestima, né? Aí chegava o pastor. Pode, senhor, pastor, eu. Beleza. O senhor me segue? Sigo. Aí seguia, de repente o pastor corria. E mulher olha a paisagem. E a gente, meu Deus, perdi o irmão. A gente liga, pastor, onde o senhor está? Estou aqui na frente, você vai devagarzinho, pastor, que eu perco. Liga o pisca-alerta, mais comunicação, gente. Não era legal? Chegava na porta da igreja, gente, o povo estava tudo esperando para pôr o carro no lugar. Tinha um culto, né? Aí na hora de ir embora, a gente ficava com medo. E falava, eu tenho medo desse bairro. Vocês podem me levar e me soltar naquela rua principal. Aí chegava outro, dava palpite, segue o ônibus. Eu falei, se o ônibus for para outro lugar,
Aí chegava outro, falava, o que é isso? Tem quantos anos a senhora mora em Goiânia? Eu falava, 25. Aprendeu a dirigir até outro? Eu falei, pois é. E aí, eu tanto de comunicação. A gente ia embora, perdia. Aí eu falava, moça, eu estou perdida. Para onde vai para tal bairro? E aí você conversava com tanta gente. E era tão legal, sim ou não? Comece a lembrar das experiências que você perdeu na cidade. Talvez você estava chateada, você estava perdida. Eu me lembro de uma vez que eu estava chateada, mas muito chateada, eu estava perdida. E aí eu lembro que eu parei num lugar, fui conversar com a mulher falou assim, a senhora está chateada, chorando é porque a senhora está perdida? Eu falei, não, dona, é porque eu estou ruim mesmo. Ela virou para mim e falou assim, mas Jesus te ama. Eu falei, eu sei, eu sou crente. E a gente começou a conversar e foi tão legal, e ela me deu tanto conselho, porque a gente era humano, só que a geração de hoje parou de ser humano. É muito uma máquina. Você tem, quem participa de grupo aqui de WhatsApp? Aí chega aquelas mensagens, tum, 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 tum. Aí você nem viu o vídeo, você está vendo que está todo mundo rindo, para você participar de todo mundo, você ri lá, kkkkkk, mas não viu. Fala a verdade, gente, que fingimento é esse? Eu sei que você está se identificando, porque faz parte de todas as histórias. Aí alguém põe no grupo, orem pelo fulano está precisando de oração. A gente nem ora, o que a gente faz? Sim ou não? Nem ora. Eu acho que os problemas estão demorando mais resolver, é porque está tendo pouca oração, está tendo muita mãozinha, e Deus não, lá no céu não tem WhatsApp, lá no céu tem que ter intimidade. E aí, é a geração da falta de humanidade, porque nós estamos perdendo a nossa identidade. A gente está esquecendo que a gente é ser humano, que a gente é gente, que todo mundo chora por motivos diferentes, que todo mundo se alegra por mesmos motivos ou motivos diferentes, que a irmã pode não ter uma cara boa, mas ela entra no céu com a cara dela e eu entro com a minha, pronto. A gente está deixando de ser humano. Está todo mundo com o estupim curto, sim ou não? Está todo mundo fantasiando a vida com a vida da outra. A irmã bota aquela foto lá no Instagram, irmã. Estou na praia. Aí você começa a chorar. Por que eu não fui, Deus? O que ela tem de melhor do que eu? Às vezes ela nem está na praia, não sei se você sabe. Tem gente que tira foto da praia, 20 com roupa diferente, com foto diferente. Sim ou não? Aí bota 3 vezes no ano. Aí dá é igual a minha amiga ali. A analista pôs assim no Instagram dela esses dias assim. Estou de folga, feriado prolongado. Orlando me espera. Era muito palhaço, igual eu. A discípula, né? Aí o Orlando que esperava ela era o primo dela. Aí estava todo mundo, Mica, que inveja. Só que você pôs pequenininho lá embaixo, acho que ela pôs um punhado de hashtag lá embaixo, Orlando, parente, me espera. A pessoa nem terminou de ver quando leu Orlando, me espera. Ela vai para os Estados Unidos. Que chiqueireza é essa? Feriado. Em Orlando, Miami, Pompano Beach. Ai meu Deus, o que é isso? A gente parou com isso, gente. Você sabia que é comprovado que tem gente que tira foto na casa dos outros e posta como se fosse dela? É ou não é verdade? Eu só estou escutando isso mesmo e vendo muita cabeça balançar isso. Graças a Deus me identifica. Porque eu sei que eu estou dizendo sobre o que é real. Sim ou não? Faz foto. Isso aqui eu faço, gente. Maqueio. Ficou bonita, né? Maquiagem, o que eu faço? 10 roupas diferentes, 10 fotos. Para quando precisar de foto boa, você acha que a gente anda maquiado o dia inteiro? Não, e o dia que você põe uma foto sem maquiagem, alguém põe, tá acabada, hein? Gente, eu assustei esses dias, eu sigo muita gente, e eu gosto de política, gente. E por causa da questão de política, recentemente, eu passei a seguir algumas televisões, né?
A gente sabe que existem emissoras que são antifamília, né? E eu comecei a seguir ambas para ver algumas questões. E eu me lembro que um dia postaram no Instagram da Record algo que eu fiquei escandalizada. A Xuxa Meneghel, não sei se você chegou a ver, ela tirou uma foto sem maquiagem, bem light. Ela estava com a roupa de banho comportada, pôs a foto daqui para cima, cabelo bem pequenininho, né? E sabe como que eram as frases? Nossa, como é que você está acabada? Como é que você está velha? Que é isso? Que vergonha. Gente, aquilo me doeu. Eu falei, gente, as pessoas não estão nem aí para desconstruir a outra. Se ela está acabada, quantos anos que ela deve ter, gente? Porque quando eu era criança, ela já era moça. Eu tenho 46. Eu acho que ela deve ter, eu acho que ela tinha 20. Se ela tivesse 20, já tem 66. Se eu ficar com 66 acabada daquele jeito, né? As pessoas são má. Não está nem aí para derrubar você. Eu me lembro de um dia que eu pus uma foto minha. A irmã falou assim: ô, gente, eu tenho 46 anos. Eu sei que eu não tenho rostinho de 46. Eu sei que eu tenho rostinho de mais nova. Não, mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem mesmo. Porque desde 32 eu faço botox, irmã. E eu não tenho crise com isso, não. Você acha que eu ia chegar em 46 sem ruga? Eu faço botox. Se precisar preencher a calça. Não fiz nada assim de cortar, mas assim, essas coisinhas, sabe? Vai fazer o quê, gente, né? Meu cabelo, você acha que esse cabelo volumoso? Meu cabelo, metade dele aplica, irmã. Eu não tenho crise com isso. Tem 10 anos que eu uso, eu subo, desço, mudo a cor. Pronto. Aí eu botei uma foto e eu tinha... Gente, meu sonho era fazer um retoque aqui, assim, sabe? Tirar aqueles bigodes chinês, sabe? E tirar a minha olheira. Aí uma doutora me seguia no Instagram e minha secretária curtiu ela. E a minha secretária falou, eu trabalho com a pastora Ângela. Ela falou, nossa, meu sonho é cuidar daquele rostinho dela. Aí a minha secretária falou, eu falei, glória a Deus, marca então. Fui lá e eu ia gastar 7 contos, irmão, não gastei nada. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Escute. Eu falei, glória a Deus. Eu fiquei numa felicidade tão grande que eu me senti na obrigação de pôr meu antes e depois. Tinha que dar resultado para a irmã, não tinha? Eu fiz uns 20 antes e depois, toda hora. Vai lá na irmã, é uma bênção. E ela me ligava, glória a Deus, irmã. Enquanto a irmã precisar de recaustar, pode vir cá. Me rendeu o cliente. Bom, escuta onde eu vou chegar. Aí eu pus uma foto esses dias, uma foto não, um vídeo, estou lá conversando. Sabe o que uma irmã teve coragem de escrever? Pastora, com todo respeito, não foi no privado não, foi lá no feed. Com todo respeito, pastora, para de ficar cuidando da senhora. É melhor a senhora acabada, mais natural, do que mais velha e artificial. A irmã está com um sorriso muito artificial, não vê marca de expressão. Gente, me dá vontade de falar aí da sua conta, irmã. A gente não pode fazer, né, gente? Porque a gente é crente, né? Me deu uma vontade de bloquear, mas não pode fazer porque a gente é crente. Ai, Jesus, me leva para a cruz, porque eu queria fazer um negócio aqui, não tem jeito. Meu... Você é ser humano. A gente é ou não é ser humano? Aí eu lembrei, irai-vos e não? Tá bom, Espírito Santo, não vou pecar não. Vou não, pode ficar tranquilo. Só que eu chamei ela no privado. Querida, muito obrigado pelas suas colocações no feed aberto. Quando a irmã for sugerir algo tão nobre para outra pessoa, sugira no privado. Entendeu, amadinha? Se a irmã me permitir, eu vou deletar. Senão, eu vou deixar lá exposto. Aí eu falei, eu percebi que a amadinha é bem jovenzinha. Espera chegar ao 4.6 para você ver se você não vai precisar de retoque, minha filha. Aí ela mandou uma mensagem de novo. Ô, amadinha, desculpa. Eu falei, imagina, eu só estou te dando um conselho. Para as mais jovens escutar as mais velhas. Mas a vontade que dá de falar outras coisas. Escute o que eu vou dizer para você. Não esqueça que você convive com pessoas. E que muitas vezes a gente desconstrói outra pessoa porque a gente cresceu sendo desconstruído.
Talvez você ouviu na escola, na sua casa, no meio da família, que você não ia dar nada, que você era uma fraca, uma medrosa, uma covarde. E aí, geralmente, pessoas feridas ferem. E às vezes a ferida está aqui dentro. E a gente não sabe expressar. Nós aprendemos muita coisa que os nossos pais, amigos, familiares, colegas de escola, me refiro a amigos íntimos e colegas de escola. Gente, a gente hoje é a geração que busca conhecimento, mas que pega o conhecimento e não sabe filtrar com a inteligência e buscar a sabedoria. A gente só vai exigindo que as pessoas sejam mais ou menos aquilo que a gente aprendeu. Quer um exemplo? A frase mais comum que existe em todos os eventos de empoderamento é: você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz, você precisa ir atrás dos seus sonhos. E aí a gente se torna que jeito? Egocêntrico, que olha só para... Sabe o que é um exemplo disso? Selfie. Quem tem que estar bem na selfie? Quem, irmã? Eu. Você quer falar que quando você vai tirar uma selfie, você olha o ângulo? Você pega e fala: Amada, à direita, por favor. Você lá da terceira fila, por favor, sobe aí um tamborete na coisa, você tá pequena. Amadinha, você tá torta. Fulana. Não, eu daqui a pouco, se der tempo, eu cuido de mim. Não. Quem que você olha, gente? Tá nem aí se a irmã ficou com a boca aberta, você posta a foto assim mesmo. Se diz, uma amiga minha postou uma foto no stories dela com o menino dela de boca aberta, com o dedo dentro da boca. O menino tem 14 anos. Eu liguei para ela, Amadinha, seu filho tá com a boca aberta. Ela falou: mas você viu tanto que eu tô bem na foto, pastora? Eu falei: como assim? Eu tô bem na foto, pastora. Eu falei: mas quando ele vê, vai ver não, ele tá estudando, tem prova, no stories sai com 24 horas. E aí, gente? Quem tem que estar bem? O resto é resto. Gente que fala: eu tenho que ser feliz. Já pensou que você pode ser mais feliz quando você tiver como meta fazer o outro feliz? Faz as pessoas que estão ao seu redor felizes. Mas vamos lá, é a geração selfie. É a geração que não sabe quem ela é. Geração insegura. É a geração que não filtra mais o que vai falar. Não filtra o que vai... Não pensa para agir. Ô, gente, isso não passa longe da gente não. Porque esses meios de informáticas, né? Eles aguçam muito a mente humana. E a Bíblia diz que quando multiplicasse a ciência, isso é multiplicação da ciência. A tecnologia, inclui nessa parte científica, diz que o amor de muitos ia esfriar. E a geração do desamor. E diz que no final dos tempos, quando Jesus estivesse para voltar, haveria porventura amor e fé na terra? Estou conjugando 2 versículos. E a geração da impulsividade. Quantas vezes nós erramos por não saber quem nós somos? Somos precipitados em demasia. Grupo do WhatsApp é o que eu disse. Meu Deus, tanto de gente que já teve problema por causa de grupo de WhatsApp, inclusive eu. Eu me lembro de um dia que tinha uma irmã que não era muito chegada em mim, e eu fazia parte de um grupo que era familiar da Donep, todas nós, e eu fui coordenadora 7 anos, e meu marido presidente 7 anos. Aí eu resolvi sair, porque viajando muito, né, e ela tinha um medo que eu voltasse e tomasse o lugar dela, mas eu não queria aquilo mais, não tinha nem tempo. Então toda pessoa que se aproximava de mim, ela cortava. Você já viu que tem gente que é assim? Ela viu que alguém vai gostar da Amadinha, aí ela chega e fica assim: nossa, gostei daquela irmã, ela não tem muito de Deus não, irmã. Eu sinto no espírito. Não bate, sabe? Né? A gente espiritualiza o negócio, né? Então, aí a Amadinha começou a ser indiferente comigo, mas eu deixei pra lá. E um dia no grupo do WhatsApp, estava todo mundo brincando com o assunto lá, todo mundo rindo, gente. E eu não tenho nem tempo para isso, mas estava no meu horário de almoço, estava tão legal ver todo mundo lá, toda hora, tchum, tchum, e o povo rindo, brincando. Eu resolvi brincar também.
A hora que eu pus a minha frase de brincadeira, ela escreveu: por favor, para com essa palhaçada no grupo. Agora, quem quiser falar sobre esse assunto, chame no privado. Isso aqui não é para isso. Escreveu um texto. Uai, gente, eu não sou boba. Foi para mim. E aí eu me senti ego ferido. Me maltratou na frente dos outros. E minha mãe, infelizmente, me ensinou um negócio que depois que eu descobri isso, que não foi legal. Quando eu era criança, minha mãe falava assim para mim: olha, se você apanhar na escola e não bater, chegar aqui, apanha de novo. Quem aprendeu isso? Não. Gente, eu era a rainha do couro. Mexesse comigo, apanhava. Se os meus irmãos não dessem conta de bater, eu falava: quem que é? Eu bato pra você. Eu falava pra minha mãe que eu bati, não tem problema não. Aí a gente cresce, converte, mas aí eu penso que eu não posso levar desaforo pra... Bateu, mas a gente não bate mais, mãe. Bate com a língua, com o dedo. Aí o que eu fiz? Olha que a irmã mandou aquele negócio, eu falei: vai ficar assim? Não vai. Aí eu peguei e fiz um texto: vou sair deste grupo. Eu prefiro ficar onde sou amada do que tolerada. Me desculpe se causei constrangimento às pessoas desse grupo e brinquei na hora errada. Na verdade, eu estava fazendo aquela fala bonitinha para todo mundo ficar assim: sai não, Ângela, né? Fica aqui, entendeu? Eu estava assim, sabe, na verdade. Aí eu pensei: eu mando a mensagem, espero 5 minutos, todo mundo falando: para com isso, é besteira, entendeu? Aquele ego assim, entendeu? Para adular a gente, né? Para a gente se sentir amado, entendeu? Aí eu fiz o texto, mandei. Sabe quando a operadora tá ruim no dia? Não foi, ficou vermelho. E eu mandava, o negócio ia e voltava, ia e voltava. Eu fiquei enfesado, eu comecei a repreender o inimigo da TIM. Sai daqui, em nome de Jesus. Olha que loucura, gente. Você já fez isso, irmã? Espera, que você vai, daqui a pouco que você vai entender o que Deus fez comigo. Aí eu peguei e procurei um lugar onde não tinha prédio, para ficar livre o sinal 3G. Mandei de novo, bolinha vermelha, voltava, ia voltar. Eu falei: Jesus, sai daqui, em nome de Jesus, todo inimigo. Eu tenho que mandar essa mensagem, tem que ser rápido. Eu comecei a ficar desumana, eu não filtrei. Eu estava pensando em quem minha mãe disse que eu era, mas que em Cristo, sendo nova criatura, as coisas velhas tinham que passar, a minha mente tinha que ser parecida com a mente de Cristo. Aí o que eu fiz? Entrei no pátio da loja do meu marido, porque lá tem Wi-Fi. E quando eu entro lá, o celular já captura o Wi-Fi. Aí quando eu entrei, deu um sinalzinho de Wi-Fi. Aí os meninos falaram para mim: bom dia, dona Ângela, a senhora vai ver seu Cirino? Não, não vim ver não, vim só fazer um serviço aqui. Nem disse para ver o pobrezinho. Mandei a mensagem, foi. Quer ver se o inimigo resiste mais? Aí eu esperei uns 2 minutinhos para ver todo mundo falar: não sai, né? Aquela coisa, entendeu? Na verdade, para criar contenda, não é verdade? Irmã, fala a verdade, não é para criar contenda, irmã? É ou não é? Porque eu sei que muita gente ia chamar a irmã no privado e falar: irmã, feiura, né? Eu pensei, quer dizer, não sabia, né? Aí, gente, chegou a mensagem para mim, do meu marido: amor, não faz isso. Você é uma mulher pública. Deixa de besteira. Se a pessoa te ofender, vira outra face. Pensa num crente. Retrata lá agora, mozinho. Só você pode tirar a mensagem, então fica feio, você tira, mozinho. Quando eu olhei, estava todo mundo rindo, porque meu marido, em vez de mandar para mim no privado, irmã, você está rindo porque não foi com você, irmã. Sabe o que a irmã escreveu lá embaixo? Desculpa, eu não quis causar conflitos conjugais. Aí eu liguei pro meu marido e falei: mozinho. Ele tirou. Falei: mozinho, não usa mais Zap não. Ele falou: por modo de quê? Eu falei: amor, você fez uma tragédia. Eu achei tão bonitinho. Ele falou: eu
ou você? Eu falei, não vamos discutir de quem é a culpa, não. Mas você sabe que pode parecer algo tão simples, que naquele dia Deus tratou tanto comigo. Deus disse comigo, apanhou, bate? Ai Deus, eu te livrei 2 vezes, minha filha. O celular não deu sinal. Eu estava te dando livramento e você estava insistindo. Aí Deus disse para mim, você é nova criatura ou velha criatura? Fechando, a gente vai dar um pequeno intervalo e volta para concluir com vocês. Fechando. O que falaram que você era? Desde a sua infância, adolescência, talvez fase juvenil e adulto. Que no fundo você sabe que você não é. Mas que você, pela força do hábito, começou a fazer. Quantas vezes nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer, arrependemos de fazer, e aí, na verdade, a gente não sabe quem a gente é, e existe uma crise tão grande de identidade. E outra coisa, por mais que você seja algo que disser a seu respeito, comece a dizer para Deus, Deus, transforma-me de dentro para fora. Transforma, Deus. Aquela música da Exla é fantástica, né? Quero ser uma mulher transformada, renovada pelo poder de Deus. Escute, tem muitos problemas que nós enfrentamos na vida, eles justamente vêm sobre a nossa vida para transformar a mim e a você em uma pessoa melhor. Toda pessoa que é muito vingativa sempre vai ser confrontada com perdão. Enquanto você não aprender a perdoar, você sempre vai ser machucada. É forte, não é? Porque o diabo sabe a sua fraqueza. Então perdoa, irmã, porque não perdoar, segundo a Bíblia, vai psicossomatizar no seu corpo. A Bíblia diz que o coração alegre é bom remédio, o coração amargurado, ressentido, apodrece os ossos, gera morte. Psicossomatiza no seu corpo. Isso é ciência e é Bíblia. Então, minha amadinha, eu não sei o que disseram que você era, mas de uma coisa eu sei: em Deus nós podemos ser transformada, renovada, moldada, aperfeiçoada. Se disseram para você a vida inteira que você era medrosa e você cresceu com medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Se você se sente fraca, eu vim dizer para você que a Bíblia diz que você é semelhante a bichinho de Jacó, vermezinho de Israel, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para tudo que você construiu ao seu respeito, vem Deus e desconstrói dizendo algo positivo ao seu respeito. Agora a gente é humano mesmo. E é essa humanidade que atrai a Deus. Mas desculpa a pessoa incrível que existe dentro de você. Vamos ficar de pé? 15 minutos de intervalo. Eu gostaria que vocês fizessem duplinha. Na outra ministração, a gente ministra orando com você. Olhe de frente uma para a outra. Dupla, 2. Façam dupla. De frente uma para a outra. Pergunte para ela assim: qual foi a palavra negativa que gerou um comportamento, um tipo de atitude na sua vida que você mais ouviu desde a sua infância e que ficou gravado na sua mente, no seu coração, e te fez acreditar que você era algo que nem você mesmo tem certeza se você é. Pergunte para ela qual foi o trauma, a palavra. Vai? Isso. Vocês falaram que você nunca ia chegar em lugar algum?
Falaram que você não ia ter casamento de sucesso? Será que você ouviu que homem nenhum ia te aguentar? Será que você ouviu que você nunca ia ser ninguém na vida? O que você ouviu? Oh, Espírito de Deus, xarabalabasherecantarebalabaxaia. Xarabalabasherecantarebalabaxuricantarebalabaxaia. O que foi que você ouviu, querida? Que foi, minha amada? Oh, Espírito de Deus. Orabalabasherecantarebalabaxaia. Isso. Se essa irmã estiver chorando, abrace ela. Daqui eu vejo mulheres chorando. Abrace essa mulher que talvez chegou aqui se achando pequena, um zero à esquerda, uma incapaz, uma mulher fadada ao fracasso. Diga para ela que em Cristo você tem sucesso, em Cristo você é mais que vencedora. Nós declaramos que caia por terra toda tristeza, toda angústia, toda amargura, todo sentimento de fracasso. Em nome de Jesus Cristo nós declaramos que a sua alma possa ser entrelaçada pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Harabalabashuricanta, rebalabashaya, remanamasuricanta. Abraça essa mulher. Olhe nos olhos dela. Tem algumas mulheres próximas a você que está sozinha. Olhe se tem alguma mulher sozinha perto de você. Abraça essa mulher. Agora eu queria que você olhasse para ela. Mesmo de 2 ou 3. Pergunte assim para ela. Eu te perguntei. Qual foi a palavra que mais machucou você? Qual foi a frase que te feriu? Diga assim: eu não sei. Se disseram que você seria fracassada, que você nunca seria feliz. Eu não sei se te machucaram a ponto do seu coração estar até hoje amargurado, angustiado. Eu não sei se os seus pais te rejeitaram, se alguém que você amou te decepcionou. Eu não sei se você sofreu abuso sexual, abuso emocional, mas de uma coisa eu sei, que todas nós já caímos e encontramos força para levantar e para continuar a jornada. Embora cansadas, fracas, confiando em um Deus que disse que o que Ele permite na nossa vida, um dia nós entenderemos. Confiamos e acreditamos em um Deus que diz que tudo coopera para o nosso bem e que Ele jamais nos deixou só. E se por algum momento você se sentiu só, com certeza Ele te carregou nos braços. E eu vim dizer para você hoje, Ele te formou no ventre da sua mãe. Você é linda. Você aos olhos do Pai é maravilhosa, é especial.
E aquele que começou a boa obra ainda vai completá-la.